abrir. Pode começar. Pronto. Queridos amigos, irmãos de caminhada, vamos respirar profundamente, suave e profundamente, relaxando o corpo. Respirando em 1, 2, 3, segura um pouco o ar e libera em 6. Quando liberar, relaxa bem o corpo. Assim, estamos mais conectados com o nosso guia, o nosso anjo guardião. E vamos nos conectando com a egrégora da Casa Lucas de Assis, com a egrégora encarregada desse nosso curso, das nossas aulas, dos nossos estudos. Vamos nos conectando com o Pai Maior. E humildemente pedimos que tudo que for dito na noite de hoje, todas as intuições recebidas, a leitura feita, que seja para o nosso aprendizado, nosso progresso, e que possamos sempre internalizar e compartilhar, botar em ação tudo o que aprendemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Capítulo 27 do livro Boa Nova, a oração do horto. Depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava a mesa do banquete singelo. E antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu Filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra. Testemunhei tua magnanimidade e sabedoria. E consuma agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos, que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu nos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te, particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos.
Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata. Que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os a todos, Pai. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos dois filhos de Zebedeu para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Os demais companheiros se dispersaram impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro. Apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem, soprava o vento em rajadas muito frias. Daí, a alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam um monte povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo, acomodando os discípulos em bancos naturais, que as ervas do caminho se incumbiam de adornar. Falou-lhes o mestre em tom sereno e resoluto. Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene, tão convicto, como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou. Oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do mestre, pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós 3 em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Passados alguns minutos, acordavam, ouvindo o mestre que lhes observava. Despertai, não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo 1 minuto? João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta.
Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o mestre, eles repetiram: não conseguistes, então, orar comigo? Os 3 discípulos acordaram estremunhados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. O filho de Iscariotes avançou e depôs, à fronte do mestre, o beijo combinado, ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou: amigo, a que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram as mãos, como se o fizessem a um salteador vulgar. Depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a se separarem do mestre bem-amado, depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos na fé. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas, e para que fossem tentados a segui-lo. Da corte provincial ao palácio de Antipas, viu-se o condenado exposto ao insulto e à zombaria. Com exceção do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro, todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram. Receosos da perseguição, alguns se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. O Messias, no entanto, coroando a sua obra com sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar, sem qualquer reprovação, aos que o haviam abandonado na hora última. Conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho de redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam, banhadas em lágrimas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxe incomparáveis hinos de alegria. João, todavia, em suas meditações acerca do Messias, entrou a refletir maduramente sobre a oração do Horto das Oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito. Gente, tem um microfone que está vazando. Se puderem olhar, mas está vazando bastante.
Obrigada. Perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Por que dormira ele, que tanto o amava, no momento em que o seu coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto? Por que não acompanhara Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia, nas mais dolorosas expectativas? A visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo, absorto nesses amargurados pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao Mestre adorado, quase em lágrimas, implorando-lhe perdoasse o seu descuido da hora extrema. Algum tempo passou, sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra com divino resplendor. Precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem nossos passos, que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao Calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Final de capítulo. Então tá. Na realidade, esses dois capítulos que a gente vai ver agora, pelo menos que eu olhei por cima e agora com essa leitura, ele é uma continuação, tá, de várias partes que a gente até já tratou, né? Isso aí, na realidade, quando a semana passada a gente mencionou que a ceia, a última ceia, tá, e o Sermão do Monte foram os dois pontos altos do cristianismo, e a oração do horto, esse encontro de Jesus com os três apóstolos, quais os três? O Pedro, o Tiago maior, que era o irmão do João Evangelista, os dois filhos de Zebedeu. Então, e quando falo individualmente eles filhos de Zebedeu, geralmente o Humberto de Campos se refere ao João. Tá? Então, o João assim, seria o quilate bem maior, né? E o Tiago, que é o seu irmão também, que é o Tiago maior, em relação ao menor, que não significa depreciar o outro menor, mas é o outro Tiago, o apóstolo também. Então, quando ele se refere, ele faz o convite a esses três, e ele vai para essa área, que aí, de todo o estudo que se faz do Evangelho, a própria Bíblia, que coloca em alguns aspectos, eles falam do Monte das Oliveiras, tá? Nessa oração do horto. O horto que significaria o quê? Uma horta mais refinada, assim, né? Então, é o horto. Lá eles usavam a palavra horto, que seria onde tinham plantações, provavelmente as oliveiras, né, que eles se referem também, ou também o Getsemane, né, que é lá, tudo é mesmo, se refere à mesma localização. E ele leva esses três apóstolos, tá, intuído, porque os últimos dias de Jesus, as últimas semanas, ele já estava no estado de transcendental, de epílogo da sua passagem aqui na Terra, porque tudo que aconteceu com Jesus já estava escrito no universo, já estava estabelecido da forma que ia ser. Ele podia modificar tudo aquilo ali, mas tudo aquilo ali já estava estabelecido nas Escrituras, né? Que a gente mencionou na semana passada,
questão das escrituras ao longo dos milênios, da forma que seria, e todo o seu testemunho, toda a sua pregação que se multiplicou ao longo dos tempos da civilização humana, que até hoje vai ficar para todo sempre, da sua mensagem de amor evangelizadora, de trazer de novo as leis de Moisés com o contorno do próprio amor, né? As leis de Deus, quer dizer, a mensagem do universo perfeito com o combustível do amor. E esse impregnado de amor nada mais é do que essas passagens todas que a gente já estudou, e já está no final desse livro, desse sublime livro da Boa Nova, de que sempre estava impregnado da questão humana, o espírito mais perfeito que tem entre nós, Jesus, e mesmo assim, vejam que ele menciona, em alguns momentos, que ele pode assim, fraquejar como ser humano mesmo, que todos nós, a gente vai pegar assim, um espírito sublime que esteve entre nós, o Chico Xavier, e quantos conviveram com ele, assim, pô, tinha uma parte humana dele que, se a gente mensurar o que era o espírito do Chico Xavier, que já foi, que era o Francisco de Assis, Kardec, o próprio João, e outros mais que a gente conhece pelo estudo da doutrina, vai ver quantas passagens que o próprio Chico teve que, do lado, o aspecto humano dele, quase que de fraquejar, ou de demonstrar determinadas chagas do nosso próprio espírito, né? Uma determinada, em alguns momentos, um pouco de vaidade, um pouco, talvez, implícito de personalismo, um pouco de a fragilidade perante a dor em alguns momentos, mas também de sublimação em outros. Quanto mais a gente, às vezes, é espírito conectado com o alto, e quanto que muitas vezes nós somos seres impregnados ao mundo dos encarnados, sentindo as vicissitudes do nosso dia a dia. E, naquele momento, a fase que estava passando Jesus era de sublimação, mas de muitos desafios. Não pense não que foi a vida fácil para ele, sob o aspecto desse choque fluídico que foi do próprio espírito dele ter vindo aqui à Terra, se manter da forma encarnado, tentando ser um dos iguais a cada um de nós, porque ele fez um esforço sublime para conviver durante 33 anos conosco, com a similaridade, o espírito que ficasse o mais próximo de cada um de nós, conseguindo compartilhar a sua convivência com as vicissitudes do próprio corpo físico. Tá? Porque ele tinha o poder de ascensão espiritual, mas por esse processo quase que permanente de desacelerar o seu processo vibratório para suportar um corpo físico, para conviver entre nós. Porque ele tinha capacidade, como dizem, né, há registros em algumas obras, em que boa parte ele passava assim quase que fora do corpo, e essa coisa do dormir. Olha só essa passagem que ele dá ali, quando ele diz assim: vamos hoje meditar, vamos orar. O que ele estava chamando cada um deles? Era a esse comportamento nosso transcendental, e aquela forma que ele chama ali, que está registrado, parece assim, não é para dormir, mas o que vocês pensam? Olha só como fraquejado. Mas vamos ver o lado humano de cada um desses discípulos. Qual foi a trajetória para chegar nesse horto, nesse dia? Eles tinham vindo da viagem, da época da Páscoa, né? Já praticamente há 4, 5 dias estavam vindo de uma viagem, né? Triunfal sobre Jerusalém, praticamente sem dormir, dormindo muito mal, né? Aquela coisa da apoteose, chegando na cidade, todo mundo comemorando, aqueles que eram enfermos se aproximavam para buscar a cura, outros dando o exemplo de outras curas que ele já tinha feito, os seus relatos, e aquela coisa daquela euforia, e aí vem a derrocada espiritual, porque dá nitidamente para perceber o quanto que o mundo das trevas influiu naquele momento, naquela época, naquela fase em Jerusalém, que os mesmos que aplaudiam algumas horas antes foram os mesmos que estavam conclamando que ele fosse condenado à crucificação. Isso não se vê simplesmente nesses filmes, nesses relatos. Isso ocorreu e é um fenômeno espiritual de investida do mundo das trevas, e o quanto que ele faz o relato dele ali, que ele
recebeu mensagens de um anjo do Senhor. Quem era esse anjo do Senhor? Os espíritos celestiais do nível crístico, que nunca estiveram afastados dele durante toda essa trajetória, não porque fossem espíritos superiores, ou no quilate crístico, né? Mas que, do outro lado, dando sempre aquele suporte espiritual, tá? Em nome do perfeito, em nome de Deus, para o seu grande desafio de vencer essa trajetória dele, né? Que é sublime, de ter vindo até nós, o espírito mais importante da civilização humana, do nosso sistema solar, que esteve entre nós, não é de graça, é o nosso governador espiritual, né, do sistema solar, esteve entre nós, uma estrela que desceu até nós, suportando um corpo físico para poder se comunicar junto conosco. E aí, essas comparações que ele faz, ele pega três dos discípulos, Pedro, que tinha todo aquele processo que a gente já mencionou várias vezes aqui, de liderar esse processo, e a sublimação de João Evangelista, o espírito mais sublime dentre os discípulos, para carregar toda aquela bagagem que não é de graça, que ele, que era o mais jovem na época, imagina um jovem adolescente, praticamente 17, 18 anos, cansado, e aí, daqui a pouquinho, fica ouvindo aquela meditação, tá? E aí aquele processo, né, de transcendental adormeceu. Quantos, por muito menos, ficam dormindo em centro espírita, numa corrente, ou caem numa oração, quando a gente está querendo, às vezes, orar de noite, ou pensar no que fez, que não fez, quando vê, acordou só no outro dia. Não tem nada de mal nisso, mas veja assim, para a gente compreender o fenômeno. Mas o que está por trás? Não é a censura aos discípulos, e sim a mensagem que ele tenta passar, de que é necessário ter um processo de meditação, pensar, e olha a mensagem final que ele dá para o João, e que ele diz que é necessário a soledade, quer dizer, a solidão introspectiva, ou seja, interiormente, cada um é que vai encontrar o seu crescimento espiritual. Cada um de nós enfrenta desafios, obstáculos, situações adversas ao longo da nossa trajetória. Mas o nosso crescimento espiritual, o vencer obstáculos, o vencer chagas do nosso próprio espírito, é uma luta individual, é solitária. Não depende da mãe, do pai, do parceiro, do filho, seja de quem for, e nem do ambiente. É uma luta que nós travamos individualmente. E o caminho, que aí olha só a mensagem subliminar que está em toda essa oração do Horto, é que esse caminho solitário de busca de ascensão espiritual está nessa conexão nossa com o transcendental, com o mundo espiritual superior. E qual é o caminho disso? É abrir esse espírito para essa conexão com o alto, que é a oração, né, que vem o abrir a alma. É a nossa conexão espiritual com o transcendental, com o perfeito, com Deus. E é isso que é a proposta ali de Jesus, de transmitir isso aos apóstolos, que provavelmente eles nem perceberam naquele dia. Vamos ver que dias depois, e ao longo também de uma trajetória bem longa depois do João, e isso está nas obras lá do Francisco de Assis, naquela fase dele, que ele era João ainda, aquela obra, quem leu estudar aquela obra e outras até mais, que dá os encontros dele com Jesus, já do outro lado, já crucificado e depois, após a ressurreição, tempos depois, e essa conexão permanente dele com Jesus e outros espíritos do quilate crístico, né? E ele receber essas mensagens e essa conexão permanente que vai depois redundar na compilação do próprio evangelho dele, o Evangelho de João, que foi organizado 40 anos depois dessa fase. E trazendo toda essa experiência, além de depois da convivência dele direto com Maria de Nazaré, né? Que eu acho que nesse livro se trata lá no último capítulo. Então, eu acho assim que, de tudo, a gente tem que sempre procurar pegar desses estudos, desses capítulos, são essas mensagens que nos levam a essas reflexões, né? De o que Jesus tentou passar para cada um de nós, o que a gente pode aproveitar ao máximo. Então, esse é o lado humano da fraqueza, aparentemente fraqueza, que não é uma fraqueza, é um fator humano normal, desse estado de torpor que os discípulos tiveram, de adormecer, de se distanciar, de não conseguir acompanhar aquele momento assim, de desafios, né? E que necessitava um determinado sacrifício, ou seja, ter
um trabalho sagrado de superar aquilo que eles vão cair em si mais adiante. E aí tem aquela passagem também do Judas, que vem lá e teria dado aquele beijo, que aquilo é simbólico também. E aí nós já estudamos o Judas também, por que ele fez tudo aquilo ali, porque ele queria provocar uma situação que ele também não estava compreendendo. Oi, Que legal aquela passagem ali, né, que ele pede a Deus, né, com todas as forças, assim, com muitos argumentos, mas não para ele, né? Ele pede praticamente para toda a humanidade naquele momento. Ele não está preocupado com a situação que ele vai ser crucificado, que provavelmente antes dele vir ele já sabia que seria ou crucificado, ou queimado, ou enfim, né? Que nessa época era a prática comum, né? Mas como é legal, né? Aquela oração que ele faz, né? Uma oração completa pedindo por nós, né? De uma forma assim que Deus ajudasse, né, para que os apóstolos, né, ou toda a população da Terra nesse momento não se perdesse, né? Então ele foi bem profundo, né, naquela passagem. Essa e em outros aí então, é o ponto alto ali dele, tanto da humildade, conclamando a união, né, impulsionados pelo perdão e o que o combustível tinha que ser o próprio amor. Que houve também aquela coisa quando se aproxima aqueles guardas, tudo. O que houve com os outros três? Quer dizer, os três, os mais próximos dele. Os três se revoltaram contra Judas e queriam até um deles teria levantado uma lança, uma faca para querer investir contra um dos guardas, e aí ele advogou dizendo o que é isso e tal, deixa sim, até teria praticado a cura, que o cara se cortou. Isso eu não sei se as coisas nunca vi mencionadas sob o ponto de vista espiritual, mas está aí nas réplicas do próprio Evangelho e até em obras culturais, filmes e assim por diante. Agora, a mensagem que vai. Então, a mensagem sempre foi assim, a diversidade maior, a dor, a incompreensão, porque os próprios discípulos eles ficaram pensando, mas que coisa é essa que é de Deus, que vem do perfeito, dessa coisa que podemos tudo, e aí vai acontecer uma injustiça dessa. Como é que pode isso? Eles não tinham essa compreensão dessa que aí nós hoje, enquanto que a gente tem essas ferramentas do plano espiritual, dessas mensagens, saber o que é psicosfera inferior, o que é mundo espiritual inferior, o nosso passado que nos vincula àquela sombra, né, que produziu energias deletérias e vínculos com esse submundo espiritual, porque a gente acha assim, está lá o mundo espiritual inferior, mas tem lá as nossas vítimas também. Tem aqueles que compactuaram conosco há séculos atrás, que talvez a gente momentaneamente esteja aqui mais ou menos, um pouquinho melhor do que eles, mas a gente está vinculado aos crimes deles. E eles acham assim que a gente está dando uma de bacaninha aqui hoje, os bonzinhos, e que a gente fez com eles no passado, e a gente está querendo dar uma de santinho. Tá? Então, a gente se pegar, não precisa pegar muito para trás, não, pega aí 500, 600 anos para trás, muitos desses espíritos que nos atormentam, ou atormentam os nossos, né, os nossos colaterais, nossos familiares, nossas relações sociais, os afetos, assim por diante, esses espíritos, eles estiveram provavelmente conosco nesse passado recente aí, lá na Inquisição, naquelas épocas de perseguições, e que a gente compactuava com determinados verdugos, ou aqueles... toda aquela onda deletéria de energias compactas a serviço do mal, que, em nome de Jesus, matavam, sacrificavam. Isso aí aconteceu na própria igreja e não precisa ser só dentro da igreja. Quantos seguidores daquela igreja que batiam palma e davam, né, mencionavam esses bispos ou esses padres como sendo ou líderes religiosos, vamos falar só padre, que eram referência espiritual. E quantos hoje ainda mencionam determinados líderes religiosos que, em nome de Jesus, praticam as maiores barbaridades que a gente, nos seus discursos, nas suas pregações, nas suas menções públicas. Que coisa dolorosa. Às vezes a gente para pensar e não está assim, olhando 300 anos para trás, nem 500, nem 2000 anos. Nós estamos hoje, 2021, há pessoas que pregam determinadas coisas e têm como determinado líder espiritual pessoas que são verdadeiros cafajestes, patifes, que fazem exatamente a oposição ao cristianismo, ao que pregou Jesus, mas em nome dele fazem a sua pregação e se tornam determinados líderes. Mas a gente vai se revoltar contra isso? Não, tem que compreender o fenômeno e procurar, à medida do possível,
dentro das nossas forças, da nossa possibilidade, e procurar, compreendendo isso, né, conseguir fazer com que outras pessoas possam encontrar o esclarecimento, não por imposição, mas por exemplificação, né? Então, é isso, que eu acho que é essa a grande mensagem deste e de outros textos que a gente já estudou aqui. Vamos tentar ver o outro aí, que é o Vamos lá, então. Bom Ladrão. Isso. Capítulo 28, o bom ladrão. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Como será essa virtude? De que modo conservá-la-emo intacta no coração? Inquiria Levi com atormentado pensamento. Tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão. Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. A um canto, como distante daqueles duelos da palavra, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado o esclarecimento, respondeu com suavidade: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno. E caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Mas, mestre, redarguiu Levi em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho observado um grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. A vontade de Deus, além da que conhecemos através de sua lei e de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Entretanto, observou Tomé, creio que essa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu: todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai, que está nos céus. O discípulo sorriu e obtemperou: todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus.
Mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. O apóstolo sorriu desapontado no seu cetismo de homem prático. Dentro, em pouco, a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou, passo a passo, o corajoso Messias. Estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam as suas esperanças? Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao filho dileto? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o mestre amado? Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos, haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para o madeiro infamante, sob impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era então aquele monte de desolação reservado aos criminosos? Ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz, como 2 flores ensanguentadas. A fronte aureolada de espinhos era uma nota irônica na sua figura sublime e respeitável. Seu peito tremia, ofegante. Seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valera a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu? O malfeitor que assaltava o próximo era agora, a seu ver, o dono de mais duradouras compensações. Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar alguns dos companheiros para trocar impressões. Entretanto, não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando de que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença. A ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes. Fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, deixava absorver-se em estranhas interrogações. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas que reportavam ironias. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Sob as vociferações da turba amotinada, a Tomé parecia-lhe escutar ainda o ruído inolvidável dos cravos do suplício. Enquanto as lanças e os vitupérios se cruzavam nos ares, fixou os 2 malfeitores que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos,
como nos tempos mais tranquilos. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria do rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas, como o sinal do sacrifício. Penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. Oi, Pulou aqui. ai, qual é a frase? Deixa eu achar aqui. Porque Jesus lhe mostrou as úlceras abertas como sinal do sacrifício. O discípulo experimentou penosa emoção a lhe dominar a alma sensível. Olhos enevoados de então pranto. faltou umas palavrinhas. Ah, tá. Tá, faltou uma frasezinha, o PDF que tá meio... Mas vamos adiante, então. Obrigada. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. As cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente, lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do mestre com respeito à perfeita lealdade de Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos eternecidos sobre um dos ladrões que o fixava afetuosamente. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre, em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então um olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal num peito de um ladrão. Viam com pisco os homens da lei, sobraçando os livros divinos, doutores enfatuados de orgulho. Novo, Flávia. Eu acho que agora misturou com o outro. Lê então essa parte, querida, por favor. Inquieto, o discípulo meditou na lição recebida e horas a fio contemplou o espetáculo penoso, até o momento em que o mestre foi retirado da cruz da derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda de seus ensinos imortais. Como se o seu espírito fora transportado ao cume de alto monte, pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Viu com pisco os homens da lei... Pulou muito. Essa frase aí que tu leu, ela foi lá para baixo. No capítulo da semana passada também virou tudo. Pode seguir, então. Tá. Terminou, né? Tá. Não. Falta muito? Não, muito pouco. Um pouquinho, daí. Com pisco, os homens da lei, sobraçando os livros divinos, doutores enfatuados de orgulho, passavam eretos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro, entremostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam igualmente revelando seus títulos diletos. Em seguida, viam os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente mais sinceros, ao lado dos próprios discípulos que desfilavam, envergonhados, e se dispersavam, indecisos, na hora extrema. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente.
Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar a seu lado a inovidável figura do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe havia endereçado da cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderem e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Eu acho que termina aí. Tá. Final de capítulo. Mas vamos então fazer um encerramento aqui dessa parte aí desse capítulo. Só, é importante a gente colocar que essa conversa parece assim, Jesus está crucificado, né? E aí Tomé, que está enrostido no meio da multidão, está conversando com ele, que é uma coisa que falta compreensão. Na realidade, só 3 que estiveram com Jesus na hora da crucificação, 3 assim daqueles próximos, a própria Maria, o João, evangelista, que não abandonou, ficou na base da cruz, e o Tomé foi o único que foi, mas foi enrustido. Ele colocou uma outra roupa, né, para não ser identificado, e foi até lá, e viu assim, mais uma vez, quem tem que ser Tomé, tem que ver para crer, né? Então, toda desde aquela coisa que já se estudou em outro capítulo, depois da ressurreição, e tudo, a questão da fé está muito vinculada ao Tomé. Agora, se a gente fosse colocar assim na nossa média, por exemplo, faço assim individualmente a nossa inserção diante dos discípulos, o que mais se encaixa para cada um de nós, muito provavelmente, seja o próprio Tomé. E não um João ou qualquer outro, né? Talvez a gente tenha um pouquinho da truculência do Pedro, às vezes, da arrogância, alguma coisa, de querer mandar, e o Tomé, porque a gente quer ver para crer, está sempre naquela, será que é isso, será que é aquilo, como é que pode tal coisa, se tal coisa não aconteceu, o que está estabelecido deveria ser diferente. E a gente está sempre nessa, e aí ele vai lá enrustido, assiste tudo, e a conversa que Jesus tem com ele, ela é psíquica. Ele talvez não tenha percebido na hora, mas tudo que Jesus, ao olhar para ele, respondia e psiquicamente ele captava. E isso acontece inúmeras vezes conosco, sem a gente perceber. Talvez a gente não perceba muitas vezes, mas o que vem ao nosso raciocínio, o que vem muitas vezes para a distância, pelos canais telepáticos, é que nós recebemos as nossas mensagens. E não significa mensagem espiritual, mensagem do dia a dia. E muitas vezes a gente está assim, parece que teve uma... Parece não, a gente tem um raciocínio lógico que está vinculado a uma situação envolvendo outras pessoas e que a gente acha assim, não, onde é que saiu isso? Parece que eu vivi aquilo ali. Não viveu aquilo ali, mas recebeu aquela emanação que está vinculado àquele outro espírito. Então, esse processo ele é mediúnico, ele é normal, e foi assim, sem o Tomé se dar conta, que ocorreu naquele momento. E a exemplificação de Jesus para Tomé, eles se comparavam. De um lado, tinha um ladrão que dizia para ele, se tu é tão poderoso assim, então faz mudar tudo isso, por que não vai acontecer com a gente se tu é o tal do Filho de Deus? E o outro, com a sua humildade e reconhecimento, assim, Senhor, quando estiver lá do céu, não se esqueça de mim. E aí que Jesus teria dito para isso, está no Evangelho, né? E dizer que, em verdade, vos digo que logo adiante estaremos no reino do céu todos juntos. Mas não significa o reino do céu vai estar esse ladrão ascendendo espiritualmente. Estaremos vinculados, como sempre estamos vinculados ao próprio universo, como todo o reino do meu Pai, né? Que está em todos os lugares, mesmo lá embaixo nas trevas, mesmo nas áreas mais deletérias do plano espiritual, de energia densa. Agora, tudo é o aprendizado, tudo é a exemplificação, a palavra mais ampla que Jesus nos ensinou, sempre com todas, uma exemplificação que o Evangelho. Por que o Evangelho registrou tudo isso? Porque nós vamos ter mais adiante, até o chamado fenômeno de Pentecostes, né? Porque foi a espiritualidade superior, né? Pelos canais fluídicos da mediunidade, se aflorou durante todos os seguidores de Jesus que tinham a fé, a convicção de que tudo isso era verdade, que tudo isso era o caminho da libertação do espírito, era o caminho do amor, da exemplificação do perdão, do auto-perdão, do servir desinteressadamente, de ajudar, de querer o bem de uma forma abrangente, desinteressada, que é o amor verdadeiro, né? De ter o prazer de auxiliar, o prazer de querer o bem de alguém. E isso tudo
vinculado espiritualmente ao plano superior, pelos canais intuitivos, pelo poder da vontade de cada um de querer ser, de querer seguir. Tivemos sobre a Terra, naquele momento, dias depois, a disseminação do espírito superior, dissipando as energias deletérias. Esse mundo das trevas que esteve presente até aquele momento da crucificação de Jesus foi dissipado pela energia superior do sol, da energia da perfeição, que se irradiou, e os que captaram essa energia, olha o poder da vontade. Eu posso estar suscetível em determinado momento a mudar, mas eu tenho que captar essa vocação para a mudança, e aí vem de novo aquela coisa do capítulo anterior, solitariamente, individualmente, de querer se transformar. Não é o terceiro que vai me transformar, é cada um de nós buscando a transformação da oportunidade da transformação espiritual, moral e assim por diante. Quantos de nós que a gente encontrou a porta de um centro espírita, de um templo, de uma igreja, de uma oportunidade, pela dor ou pelo amor, ou seja, pela vocação, que às vezes está muito distante essa do amor, mas pela dor, e a porta se abre para nós e a gente se transforma espiritualmente. Quantos eu tenho acompanhado que passaram agora convalescendo dessa pandemia, de doenças ou de perdas, ou tiveram próximos do outro lado e que estão se propondo a ser uma pessoa diferente. Por exemplo, eu tenho compartilhado de algumas pessoas que se transformaram, estão buscando um novo momento, uma oportunidade de transformação. São oportunidades que cada um de nós passa, está diante de si, e só tem alguém que possa fazer, se inserir nesse processo de transformação, que é a individualidade. É cada um de nós. Chegou, então, o nosso momento de encerrar. Nós vamos agora, semana que vem, tratar os últimos 2 capítulos, e depois a gente vai combinar também para a próxima obra que a gente vai ver, talvez fosse o Paulo Estevam, já tem que ver aí os PDF, como é que vão fazer isso para a gente ter acesso. Tá? Então, agora é o nosso momento de gratidão, queria levar nosso pensamento, como sempre fazemos, de renovar o nosso agradecimento às entidades espirituais, aos nossos amigos espirituais, à Casa Lucas de Assis, a todas aquelas entidades que sempre nos acolhem, né? Direcionados sempre à vocação de procurar se modificar, de agregar conhecimentos, de compartilhar esse conhecimento com todos aqueles que estejam no nosso convívio, de transmitir aos nossos afetos, às nossas convivências familiares, a nossa relação social, muita luz, muita força, muita proteção, compartilhando sempre com os nossos amigos espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Vamos encerrar, então, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos aí. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Até semana.